Muito bom fazer parte de uma igreja que teme a Deus, de uma igreja que é zelosa pelo culto, de uma igreja que zela pela palavra, sabe? A centralidade da palavra. A gente vê tantas igrejas perdendo o foco, perdendo a essência do que é ser igreja, e isso é preocupante. Antes de ler alguns textos aqui, deixe-me compartilhar algumas coisas que eu tenho aprendido como cristão. Como igreja, nós temos que investir na vida das crianças, na vida dos novos, dos jovens. Estava lendo um texto interessante de uma autora, uma judia chamada Hannah Arendt, e ela fala sobre isso. Ela não é cristã, mas ela traz algumas reflexões que eu trouxe para a igreja, apliquei na igreja para pensar a igreja. E ela tem uma coisa que ela diz assim, que a geração atual tem que proteger os novos do mundo. Ou seja, a família, a igreja tem que proteger as crianças, os adolescentes, os jovens das contaminações, das impurezas do mundo. E também ela diz, Hannah Arendt, que é preciso também proteger o mundo dos jovens. No nosso caso aqui, proteger a igreja dos novos, no sentido de que a tradição, a autoridade tem que ser respeitada, para que os mais velhos ensinem aos mais novos, e não o contrário. Porque se inverter as coisas, aí a igreja tende a perder, né, todo o legado, todo o histórico que foi construído, estabelecido ao longo dos seus anos de existência. Então, é importante a gente ter essa visão de cuidar bem dos novos, cuidar bem das crianças, cuidar bem dos adolescentes, cuidar bem dos jovens, porque esse grupo, ele vai se formar, ele vai amadurecer, ele vai casar, vai ter filhos, e uma igreja que cresce de maneira geracional é uma igreja que vai ter maturidade, vai ter força para dizer não ao mundanismo, para dizer não às ideologias de Satanás, para dizer não ao pecado. E eu vi aqui, já estou vendo, que vocês da Betel gostam muito de fazer filhos, né? Meu povo, para ter menino. E isso é muito bom, isso é bênção. É bênção. Colocar pessoas no mundo é bênção, mas pastor, o mundo está tão difícil, o mundo está tão perigoso, então pronto, vamos povoar o mundo de gente de bem, vamos ter filhos então, para que o mundo amenize. Então isso alegra o meu coração, ver uma geração que eu vi criança, que hoje estão aqui como jovens, como líderes, servindo à frente, e isso alegra muito o meu coração. Essa geração que, quando eu cheguei aqui, eram adolescentes, crianças ali, jovens, e hoje são adultos formados, trabalhando, e já pais. Então, isso é muito bonito de se ver na igreja, sabe? Essa geração que vai se expandindo, crescendo. Lá em Alexandria, quando eu cheguei lá, eu fui para pastorear um grupo de adolescentes e jovens e alguns adultos. E nesses 8 anos, que vai fazer agora em janeiro, eu sou pastor casamenteiro. Eu casei, esvaziei a juventude de lá também, porque eu fui casando, e eles e já tem culto lá de oração, que as crianças no meio, eu disse, pelo amor de Deus, segura esses meninos, que senão não consigo pregar. De tanto filho que tem, de menino que tem. Então a gente está muito feliz também em ver a maneira como Deus tem trabalhado. O tema que me deram foi gratidão pelo futuro que Deus preparou. Quando eu escutei esse tema, quando Moab me propôs esse tema, eu fiz uma pergunta. Qual foi a pergunta? A pergunta foi: o que Deus preparou para o futuro ao longo da história do seu povo? Foi a primeira pergunta. E a outra pergunta foi: o que Jesus e os apóstolos disseram sobre o futuro da igreja? Vou repetir. A primeira pergunta que vamos responder à luz da palavra: o que Deus preparou para o futuro ao longo da história do seu povo? E a outra pergunta é: o que Jesus e os apóstolos disseram sobre o futuro da igreja? Ou seja, qual é a maneira, qual é o jeito
que Deus trabalha com o futuro do seu povo. Quando o povo se achou sem esperança, quando o pecado entrou no mundo, o que foi que Deus fez? O que foi que Deus disse? Como Deus trabalhou o futuro no coração do seu povo? Eu não sei como, por exemplo, eu não sei como você está hoje. Eu não sei como, o que aguarda amanhã, segunda-feira, o futuro, se houver segunda-feira. Ou talvez daqui a 10 anos, 5 anos. Como você vê o futuro, quais suas expectativas e como você se sente diante do futuro. Tem pessoas que sofrem tanto com o futuro, com a ansiedade. A ansiedade é não saber administrar o futuro, ou não colocar o futuro nas mãos de Deus. Tem pessoas que sofrem tanto com isso que adoecem, que não querem ter futuro, que querem terminar suas vidas, por medo do futuro. Ao longo da história da palavra do Senhor, em muitos momentos, o povo de Deus teve medo do futuro. Só que Deus é o Deus da esperança. É o Deus que tem pensamentos bons a respeito do seu povo, por mais pecador que seja. Deus é bom, nos ama, e a palavra de Deus nos dá muitas lições a respeito disso. Ao longo da história redentiva, Deus progressivamente revelou um futuro de esperança, estruturado em promessas, alianças e atos salvadores. A Escritura mostra que o futuro do povo de Deus não é produto do acaso, mas obra soberana do Deus da aliança, que conduz a história a um propósito final. E qual é a conclusão da história escrita por Deus? A glória de Cristo e a restauração plena de todas as coisas. Desde o Éden, aliás, antes do Éden, Deus já preparou uma história para nós. Para ele não existe tempo, né? Mas para nós, Deus já preparou um futuro onde Cristo será glorificado e haverá restauração de todas as coisas. A primeira resposta que eu quero trazer aos irmãos aqui sobre essa pergunta, o que Deus preparou para o futuro ao longo da história do seu povo, na Bíblia é: Deus preparou um futuro de redenção prometido. Gênesis 3:15. É Bia quem está ali no movimento, é? Mas, rapaz, benção, viu? Ah, rapaz. E ela é ligeira, viu? Tive que ficar acompanhando ali. Muito bem, Bia. Gênesis 3:15. Deus, após o pecado de Adão e Eva, Deus diz: porém inimizade entre ti, a serpente, Satanás, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Logo após a queda, Deus revelou o proto-evangelho, o primeiro anúncio do futuro, a vitória do descendente da mulher sobre a serpente. Aqui nasce um fio condutor da história. Um redentor viria, vencendo o mal e restaurando a comunhão perdida. Essa promessa aqui, que Deus deu lá no Éden, ela alimentou a fé dos patriarcas e moldou a expectativa de Israel. Então, pós o pecado, Deus já avisou que haveria uma solução. Essa solução atenderia por um nome. Qual é o nome dele? Jesus Cristo. Aquele que pisaria a serpente, a cabeça da serpente. Aquele que destruiria, que envergonharia Satanás ali quando venceu o pecado na cruz do Calvário. Então Deus, desde o Gênesis, já apontou para um futuro de redenção por meio de uma promessa. Também, por meio de Abraão, Deus preparou um futuro de bênção para as nações. Lá em Gênesis 12, 1-3, diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas
todas as famílias da terra. Uma promessa dada há cerca de 4.000 anos. A partir da linhagem de Abraão, a partir da promessa feita a Abraão, Deus abençoaria todas as famílias da terra. Ou seja, o futuro não seria apenas para um povo, mas para todas as famílias da terra. Não só para os judeus, mas para qualquer um que crê. O João, o evangelista, quando ele escreveu assim, né, quando ele escreveu que para se tornar filho de Deus é preciso receber a Jesus Cristo. E qualquer um pode receber a Jesus Cristo. Qualquer um pode ser abençoado pela fé em Jesus Cristo. Uma promessa que foi feita a Abraão e que Jesus hoje consuma. Quando alguém crê em Jesus, faz parte da família de Deus, independente se é judeu ou não. Deus alargou a bênção para todas as nações e não apenas para os judeus. E o Messias, como eu disse, seria a realização última desta promessa. A aliança de Abraão foi a matriz da esperança universal que chegou até em Mossoró, chegou até Alexandria. E quando eu penso sobre o poder dessa promessa, expandindo, alcançando todo mundo, é algo extraordinário, é bonito. Estava vendo alguns testemunhos no Irã de pessoas muçulmanos que estão se convertendo a Jesus Cristo por meio de sonhos, pessoas que estão sonhando com Jesus e rendendo e entregando suas vidas a Jesus. A gente vê, por exemplo, na África, o evangelho se espalhando no meio da África, mesmo com a perseguição na Nigéria, nos Camarões, por exemplo, mas o evangelho continua resistente e se espalhando para todas as nações. A promessa de participar da família de Deus está viva e se cumprindo por meio da fé em Jesus Cristo. Deus preparou também, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos Deus preparando um futuro de libertação e presença. Quando o povo de Israel estava cativo no Egito, escravo no Egito, e Deus levantou Moisés para libertar esse povo. Ali, meus irmãos, Deus estava mostrando que houve lá com o povo de Israel, e ainda hoje, libertação da escravidão, aliança com Deus, presença constante de Deus em nossa vida, e também a promessa de uma terra prometida, a Nova Jerusalém. Ainda hoje, nós somos libertos pelo Deus que libertou o povo de Israel da escravidão. Claro, a nossa escravidão hoje é diferente, né? A escravidão hoje é dos vícios, do pecado, sabe? Do egoísmo, do egocentrismo, da vaidade. Deus continua libertando as pessoas por meio da fé em Jesus Cristo. Lá em em Êxodo, eu não estou pedindo para vocês abrirem, porque eu sei que está sendo projetado aqui, é Êxodo 23, a partir do versículo 20, há uma promessa aqui, de libertação e da presença de Deus permanente. Êxodo 23 e 20 diz: Eis que envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas, se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não adorarás os seus deuses, nem lhes darás culto, nem farás conforme as suas obras. Antes, os destruirás totalmente e despedaçarás de todas as suas colunas. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele vos abençoará o pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. E tem mais promessas: na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril,
completarei o número dos teus dias, enviarei o meu terror diante de ti, confundindo a todo povo onde entrares. Farei que todos os teus inimigos te voltem às costas. Também enviarei vespas diante de ti, que lancem os heveus, os cananeus e os heteus de diante de ti. Deus promete proteção, guarda ao povo, se o povo continuasse servindo e obedecendo a Ele. É o Deus que aponta para o futuro, é o Deus que diz assim, olha, me obedeça e todas as coisas te irão bem. É o Deus que promete isso, me obedeça e o seu futuro será um bom futuro. Apenas confie em mim, apenas creia que eu estou presente, apenas creia que há uma terra prometida, que há uma nova Jerusalém, descanse, não fixe raízes aqui, olhe para o futuro, olhe para o que eu tenho prometido. Esse é o Deus que ainda hoje faz promessas, e o que Ele prometeu aqui, meus irmãos, Ele cumpriu. Deus é um Deus que não se nega naquilo que diz. Lá em Deuteronômio, capítulo 8, quem tiver com a Bíblia, me acompanha, quem não tiver, vai lendo aí. Deuteronômio 8, do 7 ao 10, há mais promessas. Ele diz assim: porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, de figueiras, de romeiras, de oliveiras, de azeite, de mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, e cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor, teu Deus, pela boa terra que te deu. Promessa do futuro. É o Deus que aponta para um bom futuro para aqueles que neles confiam. Amém? Acredita nisso? Que Deus tem um bom futuro para você? Deus tem um bom futuro. E veja que esse é o modus operandi de Deus, é o modo de agir, de Deus agir. O povo está angustiado e Deus diz, olha, confie em mim, que eu estarei lá no futuro. Eu abençoarei vocês lá na frente. Mas está difícil, Senhor. Agora está difícil, Senhor, mas confie em mim. Vocês vão comer o melhor da terra. Eu estou dizendo isso, eu cumprirei. E tudo que Deus diz, Ele cumpre. Um futuro de redenção prometido em Gênesis, registrado lá, na condenação da serpente. Um futuro de bênção para as nações, registrado ali a Abraão, Isaac, Jacó, a tribo de Judá, até chegar a Jesus. Um futuro de presença e libertação, como foi com o povo de Israel na libertação do Egito, da escravidão do Egito. Um futuro de um rei perfeito. Jesus é o rei eterno. Jesus já reina. Quando ele chegou aqui, o que foi que ele diz? É chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. Ele disse, o meu reino não é deste mundo, é espiritual. A aliança davídica anuncia a chegada de um rei definitivo, cujo trono seria eterno. Este futuro reino é justo, é estável, e esse reino é centrado no governo messiânico. Veja essa promessa que Deus fez lá em 2 Samuel 7 e 13. 2 Samuel 7 e 13. Este edificará uma casa ao meu nome. Davi falando para Salomão, mas Deus falando a respeito de Jesus. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. O que Jesus está fazendo hoje? Está sentado em teu trono. Jesus reina sobre o universo, reina sobre esse mundo, reina sobre nossas vidas, e não existe nenhum governo melhor do que o de Jesus. O governo da nossa alma, quando Jesus ele educa nosso espírito, nossos valores, nossa mente, tudo muda, a visão de mundo é outra, meus irmãos. Quando alguém se converte a Jesus e é governado por Jesus, a visão muda,
porque Jesus é um rei justo, mas ao mesmo tempo humilde. Ele é poderoso, mas ao mesmo tempo servo. Ele é juiz, é salvador. Jesus é o rei eterno prometido pela palavra. Há um futuro também nas Escrituras, um futuro restaurador anunciado pelos profetas. Os profetas ampliam essa expectativa com visões de um reino de paz e de justiça. Passando pela disciplina e pelo exílio, Deus reafirma, por meio dos profetas, um futuro marcado por novo coração e novo espírito. Ezequiel 36 e 26. É algo extraordinário que os profetas visualizaram, porque vejam, os profetas, eles foram levantados por Deus em períodos de muita tensão, de muita dificuldade, de guerra, de cativeiro, de doença, de fome. Os profetas eram a voz de Deus, o protesto de Deus contra o pecado do povo. Os profetas foram levantados para convocar o povo a se arrepender, e os profetas também foram convocados por Deus para plantar esperança no coração das pessoas. Esse texto aqui, quando diz assim, vamos ler todo mundo aqui? Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. É um novo coração, uma nova pessoa, porque o coração é o centro da vontade, é uma nova vontade. Quando nós não éramos de Cristo, a palavra diz que nós vivíamos escravos dos nossos delitos e pecados, vivíamos mortos em delitos e pecados, éramos governados pelas paixões naturais. Quando alguém rende sua alma a Cristo, aí é um novo coração. É um novo coração, é uma atitude, é um jeito de ser, um comportamento que ele não pode ser escondido. Não se pode colocar uma luz debaixo de um alqueire. Não se pode esconder uma cidade iluminada sobre o monte. Não se pode. Quando um coração é regenerado por Deus, há mudança, há transformação, algo extraordinário. O marido muda, a esposa muda, os filhos mudam. Aquele que era um empregado, um trabalhador preguiçoso, de repente, agora eu sou crente. Eu tenho que servir ao meu chefe lá, ao meu superior, como se estivesse servindo ao Senhor, uma atitude de humildade. Há uma mudança. Os conflitos que existem às vezes entre casais ou entre as famílias, quando as pessoas vão se rendendo a Cristo, o coração vai mudando, a paz vai chegando, com aquele coração de pedra é destruído. E há um novo coração, um novo jeito de ser, promessa de mudança, porque, meus irmãos, vejam, ok, você pode trabalhar, procurar um psicólogo, um conselheiro, mas quem é capaz, somente quem é capaz de transformar coração de pedra em carne é Deus. Um coração duro e um coração sensível, só quem faz isso é Deus por meio do Espírito Santo. Então, os profetas anunciaram isso, que Deus iria substituir esse coração de pedra por um novo espírito. Os profetas também falavam também sobre uma nova aliança, um novo pacto. Lá em Jeremias 31, que é um dos textos, Jeremias 31, veja que texto lindo aqui de se ler, que edifica o nosso coração também. Jeremias 31 e 31. Diz assim, eis aí vem dias, preste atenção, Deus está falando sobre o futuro. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem a cada um a seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão.
desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Um futuro de perdão. Mas pastor, já fiz tanta coisa ruim na vida. Eu já fiz tanta coisa ruim na vida. Eu já pequei tanto. Você pode pensar. Deus não me aceita mais. Não. Eu sou muito ruim. Aí geralmente eu digo, bem-vindo ao time. Todos são pecadores. Todos precisam da graça. Quanto mais pecador você se considera, você admite, você confessa, mais perto de Deus você está. Deus não nega, Deus não rejeita, não despreza um coração humilde, um coração quebrantado. O coração, ou a postura que Deus rejeita e abomina, é aquela postura arrogante. É aquela postura que você se coloca como melhor do que os outros. Essa postura é que Deus condena. Mas uma postura humilde, sincera, que busca mudança, transformação de vida, é algo que atrai os olhos do Senhor. Os profetas falaram sobre, Ezequiel falou sobre um novo coração, um novo espírito, Jeremias falou sobre uma nova aliança, Ezequiel fala sobre um novo templo, uma promessa que foi cumprida em Cristo e na igreja, Isaías falou sobre novo céu e nova terra, lá em Isaías 65, a partir do versículo 17, Isaías 65 e 17, veja que promessa maravilhosa. Pois, eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memórias delas, não haverá culpa nesse sentido, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo o regozijo, e exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro e nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto, não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como uma da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos, não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles, e será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Pó será a comida da serpente, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. A promessa de um mundo, de um reino verdadeiramente melhor. Porque o rei é diferente. É um bom rei, um justo rei. E o profeta já apontava para esse novo coração e novo espírito, para esse novo pacto, para esse novo templo, para esse novo céu e nova terra. A promessa do futuro restaura a esperança do remanescente fiel. Meus irmãos, olha, se eu e você, se nós não olharmos para as promessas de Deus, nós iremos nos desesperar. Se a nossa esperança estiver restrita, resumida, às coisas deste mundo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança ficar aqui, nós seremos consumidos pela tristeza. Porque, veja, nesse plano humano, mundano, a Bíblia aponta para o aumento da maldade, da violência, da incredulidade. E se eu perguntasse a vocês, o mundo hoje está ficando melhor ou pior? O mundo da sua infância era melhor ou pior do que o hoje? Era melhor, não? Da infância? A maldade que você via na sua infância parece ter multiplicado 5 vezes hoje. Então, a tendência é o mundo está cada vez pervertido. Não espere um mundo melhor nessa dimensão aqui. As promessas de Deus,
é para um mundo espiritual governado pelo próprio Jesus. Aí é outra dimensão. É um mundo governado por Jesus, não é um mundo que é administrado por nós pecadores. Aí é complicado. E isso eu falo num plano geral no mundo, mas vamos pensar na nossa própria vida. Vamos pensar, por exemplo, na sua família. O que é que governa? Quem governa a sua família? É o dinheiro? É a vaidade, o rancor? A falta de perdão? O que é que vai acontecer com a família que é governada assim? Ela vai ser destruída. Agora não são os valores do reino. É o amor, a humildade, o perdão, a abnegação, a entrega. Aí é outro nível, é outra visão. Quem está do lado de fora do reino não compreende isso. Quem está de fora do reino vai dizer assim, eu penso que a maneira de fulano educar cicrano é uma maneira torta, inútil. Por quê? Porque ele não tem ambição. Ele não coloca ambição no coração desse menino para que esse menino cresça, ganhe muito dinheiro e viaje o mundo e tenha coisas materiais. Ele é aquela coisa, ele quer viver do básico. Eu não estou dizendo que seja pecado prosperar, mas viver em função disso é um pecado, sim. E é falta de visão do reino. Quer que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder o quê? O quê? É inútil. Então, olhe para o futuro e tenha esse olhar fixo em Jesus, porque esse olhar fixo em Jesus vai fazer com que eu e você tenhamos uma postura diferente com relação às coisas deste mundo. O que Deus preparou para o futuro ao longo da história do seu povo? Deus preparou um futuro e realizou esse futuro em Cristo. Com a encarnação, morte e ressurreição, Deus inaugura o futuro prometido. O reino chegou, a nova criação chegou. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, é uma nova criação. O Espírito foi derramado em Atos 2. A morte foi vencida. A morte foi vencida. Não há mais condenação, não há mais morte eterna. Não há mais condenação eterna para quem crê em Jesus. Porque Cristo já veio. As promessas, o proto-evangelho lá de Gênesis, aconteceu quando Jesus se encarnou. A igreja, ela já vive as primícias do futuro que será plenamente consumado. Nós já estamos na introdução do futuro. Não sei se a gente já está no desenvolvimento, no ponto 1, no ponto 2, aí é a escatologia. Eu sei de uma coisa, que o reino de Deus já está presente. Cristo já veio, inaugurou o reino. É o reino espiritual. É o reino que é diferente de todos os reinos deste mundo. Deus preparou ao longo da história um futuro certo. Um futuro da consumação final. A Escritura, ela culmina com a revelação do futuro definitivo preparado por Deus. Aí sim, estamos aguardando esse futuro. Qual é o grande acontecimento que nós aguardamos hoje? Qual é? O grande acontecimento futuro, qual é? A volta gloriosa de Cristo. Cristo virá pessoalmente, visivelmente e de modo triunfante. Ainda que zombem, ainda que digam, não virá. Eu já contei essa história para vocês, a gente vai ficando velho, vai repetindo as histórias. Já contei essa aqui na Betel, mas por consideração, vocês pensam que é a primeira vez? Que eu, conversando com um professor lá, um doutor, formado em Sorbonne, na França, aí eu vim assim no corredor, aí ele disse assim, lá vem um homem que fala com o cara lá de cima. Ele já foi logo me ironizando. Vem aqui, na frente lá da secretaria. Vem aqui, Alex, você é uma pessoa inteligente. Rapaz, você acredita mesmo que vai vir um homem em cima de uma nuvem e que vai levar você, ou que vai estar aqui? Você acredita mesmo? Rapaz, eu acredito, é porque você não consegue ver. É preciso fé. Tudo que Deus prometeu, Ele cumpriu. Se Deus prometeu que Jesus virá sobre as nuvens, Ele vai vir. Ele prometeu o dilúvio e aconteceu o dilúvio. Ele ressuscitou Jesus ao terceiro dia. Ele fez coisas extraordinárias. E eu espero que quando Ele vier, eu dizendo para Ele,
você amoleça esse coração e entregue sua vida a Ele, para que você de fato, de verdade, seja dele. Aí foi aquela conversa ali, o clima já ficou meio tenso, mas o fato é que Jesus virá. E isso deve consolar uns aos outros. Porque você pensa, mas pastor, que mundo desgraçado é esse que a gente vive? Que mundo violento. Que mundo onde o meio ambiente está sendo destruído, esse calor, essa poluição. Que mundo onde as pessoas são infiéis. Até as igrejas, pastor. Antigamente havia escândalo uma vez em uma igreja ou outra. Hoje é o contrário. Hoje não há escândalo em uma igreja ou outra. Que mundo ruim de se viver. Aí eu entro com a esperança da vinda de Jesus. Jesus mesmo disse, né? Será que o Filho do Homem encontrará fé na terra como quando voltar uma segunda vez? Ele perguntou. Então ele já dá uma pista. Ele disse, olha, quando Jesus vier, o remanescente vai estar menor. A Escritura também mostra a ressurreição dos mortos, os que estão em Cristo ressuscitarão para a vida eterna. A Bíblia fala sobre o futuro do juízo final. Deus, no juízo final, estabelecerá justiça perfeita. O juízo final é uma das doutrinas que mais assusta o incrédulo. Você que está aqui, que não é crente ainda, eu tenho certeza que você tem medo do juízo final. Me lembrei agora de outro professor, ateu, e eu entreguei a ele, não sei se vocês vão lembrar, um folhetinho que dizia assim, como está a sua vida? Aí, do nascimento até o juízo final. Você lembra, Simão? E aquele folheto era terrível, viu? A gente tem que publicar de novo. Ele chegou, aí ele foi contando lá, conversando comigo. Aí eu me entregaram um folheto da Assembleia de Deus, ele dizendo, lá no João Rosado. Rapaz, tinha um folheto lá dizendo, olha, contando minha vida todinha. E no final tinha um desenho lá de uma pessoa queimando no fogo. E o folheto dizia que ele era eu. Aí eu dizia, mas tem a outra parte do folheto. O folheto tinha uma divisãozinha, tinha uma alma queimando no inferno e tinha outra alma entrando no céu. Você lembra disso, lembra? Então você já se identificou o seu destino aqui. Mas ainda dá tempo. Mas não sei o que, eu nem dormi direito. Eu peguei, oi, mas você não é ateu? Mas você não acredita? É porque ele é ateu Nutella. Foi. Então assim, não... Então o fato é que haverá um juízo. Pastor, eu tenho medo, pastor. Eu tenho medo se Jesus voltar e eu estiver assistindo novela. Não posso assistir mais novela, não. Se eu estiver lá na rede social... Meu filho, o julgamento para condenação é para quem não é crente. Veja comigo aí, Apocalipse 20, 11 a 15. Sossegue seu coração aí, viu? Que eu vou até 9 horas. O pastor disse que eu poderia, né? Sem medo. Apocalipse 20, veja o versículo 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Preste atenção que você está lendo. João viu o futuro. Nesse futuro havia um grande trono branco, um símbolo de pureza e autoridade. E aquele que nele se assenta, quem está sentado no grande trono branco? Jesus! Jesus nunca mais virá quando ele vir. Ele não vai vir para salvar. Ele já está salvando quem crê. Já salvou quem crê. Ele virá para julgar. Ele não vem como um salvador de mãos abertas. Ele vem como um rei com a coroa na cabeça e um cetro na mão, para julgar. Quando esse trono se revelou, fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados. É o futuro. Segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. No livro dos mortos. Deu o mar os mortos que neles estavam. A morte e o além, a sepultura, entregaram os mortos que neles havia. Não há como fugir.
e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. É o futuro que vai acontecer. E se alguém não foi inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Eu vi o novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras, elas vão acontecer. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. João viu o futuro. Esse futuro foi preparado por Deus. Eu não sei diante de que trono você vai estar. Eu não sei qual o livro que vai ser aberto. O livro das obras, que vai mostrar a você por que você foi condenado ao inferno. O livro da vida, para mostrar que, pela fé em Jesus, seu nome foi inscrito lá. Meu desejo é que o futuro, o seu futuro, seja ao lado de Jesus. Ao lado de Jesus. O que Jesus... Isso tudo foi só a primeira resposta da primeira questão. A segunda vai ser mais rápida. O que Jesus e os apóstolos disseram sobre o futuro da igreja? É a segunda pergunta. A primeira vocês podem anotar aí. A primeira questão é: o que Deus preparou para o futuro ao longo da história do seu povo? Ali, começando de Gênesis. Mais especificamente, eu perguntei à Bíblia o que Jesus e os apóstolos disseram sobre o futuro da igreja. O que é a partir de Atos, a partir do nascimento da igreja? Por que nós devemos ser gratos pelo futuro da igreja? O que Deus promete para a igreja? Encontrei um texto maravilhoso, que é o texto da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Efésios capítulo 1. Versículo 3 diz assim, a partir do versículo 3: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Olhe para o futuro. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o agrado de sua vontade, o prazer de sua vontade livre, o beneplácito, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo,
em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor de sua glória. Paulo está dizendo que no futuro nós seremos plenamente resgatados pelo Senhor Jesus Cristo. A igreja deve ser grata, de acordo com esse texto, lições que a gente pode tirar, porque seu futuro foi planejado na eternidade. O texto diz que ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Ele nos predestinou para a adoção de filhos. O futuro da igreja não começa na história do mundo, começa na eternidade. O destino final da igreja é ser filha, santa e irrepreensível diante de Deus. Devemos ser gratos como igreja, porque não caminhamos rumo ao desconhecido, caminhamos para o propósito eterno de Deus. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Não há nada nem ninguém que vença a igreja. Não há governo nenhum, ideologia nenhuma. Satanás não vence a igreja. A igreja do Senhor, ela é invencível. E fazer parte desta igreja deve ser razão de gratidão a Deus. Obrigado, Deus, por fazer parte de uma igreja invencível, de uma instituição que nunca se acaba, de uma instituição que prega o seu nome, prega os seus princípios e gera a bem-aventurança que só nela, na igreja, por meio do ensino, a gente encontra. A igreja é grata, deve ser grata, porque seu futuro foi comprado pelo sangue de Cristo. Uma expressão que Paulo usou, temos a redenção pelo seu sangue. Paulo usa a expressão, segundo a riqueza da sua graça. Em Cristo, é em Cristo que Deus reúne todas as coisas. O futuro da igreja está anexado ao triunfo de Cristo e não à força dela. A igreja ela é vencedora, a igreja cresce, a igreja continua firme e forte, não é por causa dela mesma, é por causa de Cristo, amém? É por causa de Jesus. Agora, a partir do momento que a igreja tira Jesus dela e foca em outros aspectos que não é o evangelho, aí ela decai, ela acaba. A igreja que tem os seus fundamentos de ensino, de princípio, de tradição, de autoridade, fundamentada na palavra, essa igreja que é fundamentada na palavra, ela é irresistível, ela é invencível, porque é um vaso limpo que é usado pelo próprio Deus. Devemos ter essa gratidão, porque nossa esperança final já foi paga integralmente. Eu acho interessante que quando a gente diz assim, não, se eu morrer agora eu vou para o céu. Aí quem não é crente diz, não, você é muito arrogante. Como é? Minha mãe diz assim, não, mãe, a senhora não quer ir para o céu não, mãe. A senhora, é a chantagem espiritual, né? Mas mãe, a senhora não quer me ver não, lá no céu não. A gente andar de mãos dadas nas ruas de ouro e de cristal, tentando colocar esperança no coração da minha mãe. Minha mãe é bem durinha. Ainda bem que ela não está assistindo aqui. Bem durinha. Como é que um comedor de feijão vai dizer que vai para a eternidade? Que história é essa? Só quem sabe é Deus naquele dia. Você já ouviu isso já? Já ouviu? Pronto. Aí eu disse, não, mãe, a palavra de Deus já diz. Jesus morreu justamente para dar essa certeza de futuro. Quem nele crê não morrerá. Quem nele crê não será condenado. Terá a luz da vida. Desfrutará da vida eterna, dos rios de água viva. A igreja deve ser grata, porque seu futuro é garantido pela promessa de Deus. Deus nos fez herança, Cristo nos fez herança de Deus. O texto diz que nós fomos predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. A herança da igreja é certa, porque Deus não muda o que promete, não muda os seus decretos. Deus não muda. Mas pastor, será que eu sou salvo? Rapaz, olha, cuidado com o diabo, ele coloca incredulidade no seu coração. Creia na promessa. Quando a dúvida vier, diga para Deus, eu estou com dúvida, Senhor, me ajude, que Ele vai me ajudar. Gratidão porque nossa herança não depende do humor das circunstâncias, mas da imutabilidade divina. Estou concluindo.
A igreja é grata porque seu futuro é selado pelo Espírito Santo. Paulo diz que nós fomos, versículo 13 e 14, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança. O Espírito é a... E a nova criação. Pode deixar aqui comigo, aqui, meu irmão. Pode tirar o tripé, estou terminando. Obrigado. O Espírito é a garantia antecipada do que está por vir. Paulo vai dizer lá em Romanos 8, né, que ele diz assim, que o Espírito ele confirma com o nosso Espírito, testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Certeza de vida eterna, certeza da glória, certeza de experimentar a presença de Jesus. Gratidão devemos ter, porque o Espírito que hoje habita em nós é a prova viva de que o nosso futuro está garantido. A igreja ergue sua gratidão porque seu futuro nasceu no coração eterno de Deus. A igreja ergue sua gratidão porque seu futuro foi comprado pelo sangue de Jesus. A igreja, ela ergue sua gratidão a Deus porque o seu futuro está garantido pelo propósito soberano de um Deus que não muda. O futuro da igreja está selado pelo Espírito. O futuro culmina na glória eterna. Por isso que a igreja é grata. Nós já temos um futuro garantido ao lado de Jesus Cristo. Nós já temos. O amanhã não deve lhe fazer medo. A morte não deve escravizar você. Em Cristo somos mais que vencedores. Em Cristo somos mais que vencedores. Vou contar mais uma história que eu já contei para vocês, mas lembre da consideração por mim. O primeiro impacto que eu tive na minha vida com os crentes foi no sepultamento da minha avó. Eu não era crente, um adolescente, era minha avó Júlia, foi sepultada aqui no cemitério, no centro aqui. E enquanto minha família estava sepultando minha avó, um desespero, um choro, no mesmo dia, nesse mesmo cemitério, tinha uma família de crentes que estava sepultando uma pessoa, e eu vi o povo cantando, o caixão descendo e o povo cantando. E eu olhei para minha família e eu olhei assim, os crentes são doidos mesmo. Quer dizer, essa pessoa deve ser muito ruim, porque está enterrando e cantando porque a pessoa está sendo enterrada. Né? Só que eu fui entendendo depois, peraí. O sepultamento de um cristão não é o fim da história dele. A vida não termina no túmulo. Há um futuro prometido por Deus. Há um futuro prometido por Deus. Agora, lá em Alexandria, o Moab conheceu Larissa, posso até citar o exemplo dela aqui, que eu quero que a história dela espalhe pelo mundo. Casal muito querido nosso lá, que a gente casou também, lá em Alexandria, e novos, bem novinhos, e perderam o primeiro filho. A criança existiu aqui nesse mundo durante 6 horas só. Gravidez toda tranquila. Ela perdeu. Nossa, que coisa difícil. Meu Deus do céu, quando eu converso com Larissa hoje, com o Luan, o pai. Não, pastor, eu verei, o nome dela é Esté, né? Eu verei Esté. Esté não deixou de existir. Deus levou Esté para o seu reino. Eu ainda conhecerei, eu ainda conviverei com minha filha na eternidade. Visão do futuro. Certeza da esperança. Meu Deus. Louvado seja Deus.
pelas suas promessas, por ser um Deus que já preparou o nosso futuro, um bom futuro.